Boa noite, galera do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos aqui continuar o nosso estudo da eletrostática. A eletrostática, que é o assunto do nosso PET nas primeiras 4 semanas. Hoje nós vamos falar da força elétrica. Hoje nós vamos falar da força de interação entre cargas elétricas. A força elétrica foi estudada por Charles de Coulomb. O Charles de Coulomb, ele usou uma balança de torção para poder medir o ângulo de variação quando ele tinha cargas elétricas se atraindo ou se repelindo. Então, o Charles de Coulomb, com o seu estudo, criou a lei matemática da força elétrica. Por isso, lei de Coulomb, força elétrica, a lei de Coulomb. Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei aqui alguns círculos para representar as nossas cargas elétricas, para nós podermos ver como que ocorre essa interação entre essas cargas. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse corpo aqui, vou dizer que aqui é o Q1, e eu vou fazer primeiro Q1 positivo. Eu vou fazer aqui um Q2 também positivo. E quero analisar como que essas duas cargas interagem. Como que ocorre a interação entre Q1 e Q2 positivo. Então, como eu tenho duas cargas positivas, vai surgir então aqui, entre essas cargas, a força de interação elétrica. Bom, então eu vou desenhar aqui os vetores que vão representar essa força de interação elétrica. O que eu tenho? Quando eu tenho duas cargas positivas, eu percebo que a força elétrica que surge entre elas é uma força elétrica de repulsão. Ou seja, duas cargas positivas, elas se repelem. A força elétrica que surge da interação das duas é uma força de repulsão. Q1 repele Q2, Q2 repele Q1. Então aqui eu vou ter a força que a carga 1 está repelindo a carga 2. E aqui eu vou ter a força que a carga 2 está repelindo a carga 1. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco sobre isso. Essas forças, elas obedecem às 3 leis de Newton, né? Elas são vetoriais. Eu vou entrar em detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Vamos só acompanhar o início. Então, cargas positivas, força de repulsão. Se eu tiver aqui um Q1 agora negativo e um Q2 negativo, eu vou perceber que vai ocorrer novamente entre Q1 e Q2, ambas sendo negativas, eu vou perceber novamente que eu vou ter as cargas, as duas negativas, eu vou ter novamente uma força de repulsão, ou seja, se as duas cargas são negativas, elas também vão se repelir. Então, aqui novamente, eu tenho a força que a carga 1 repele a carga 2, e aqui eu vou ter a força que a carga 2 repele a carga 1. Então, é a nossa primeira situação. Cargas positivas, repulsão. Cargas negativas, repulsão. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a situação que está faltando. Eu vou colocar o Q1 positivo, isso não importa. Eu vou colocar o Q2 negativo. Aqui não importa quem é positivo e quem é negativo. O que eu quero colocar aqui na terceira situação são cargas de sinais contrários. Quando eu coloco cargas de sinais contrários, eu percebo agora que a força de interação entre elas muda. Agora, a força de interação elétrica entre Q1 e Q2 de sinais contrários é uma força de atração.
Agora, como as cargas têm sinais contrários, eu tenho aqui força de atração. A carga 2 atrai a carga 1 e a carga 1 atrai a carga 2. Então, essa é a nossa primeira etapa no estudo da lei de Coulomb. É entender como que é a interação dessa força. Sinais iguais, repulsão. Sinais diferentes, atração. Então, eu tenho que ficar bem atento a essa primeira etapa, porque a partir daqui eu vou começar então a detalhar o comentário que eu fiz no início sobre a questão vetorial. Então, beleza. Como assim, Luciano? Questão vetorial. Eu fiz questão de mostrar que a força que está agindo em Q2, ela veio por causa da presença de Q1. E a força que está interagindo em Q1, ela está interagindo por causa da presença de quê? De Q2. Eu fiz isso nos 3 modelos. Bom, agora então nós vamos falar sobre essa questão vetorial. A força elétrica, ela é uma grandeza vetorial. A força elétrica é uma grandeza vetorial. Como assim vetorial? A força elétrica só fica definida se eu citar 3 características: a direção da força elétrica, o sentido da força elétrica e o módulo da força elétrica. Força elétrica é uma grandeza vetorial, ela tem direção, ela tem sentido e ela tem módulo. Bom, a direção da força elétrica é mais fácil da gente observar. Por quê? Porque para eu pensar na direção da força elétrica, eu vou pensar da seguinte forma: eu vou pensar na reta suporte que contenha os centros da carga. Então, se eu pensar numa reta aqui na primeira figura, se eu pensar numa reta que passa nos centros das 2 cargas, eu vou perceber que eu tenho aqui uma reta o quê? Horizontal. Então, eu estou dizendo que a direção de atuação da força elétrica é horizontal. A mesma coisa nos outros 2 exemplos, né? Não preciso de fazer. Repetindo, a direção da força elétrica, eu vou imaginar uma reta que passe pelo centro das cargas envolvidas e a posição dessa reta, aqui está a reta vermelha, passando pelo centro das 2 cargas, a posição dessa reta que me dá a direção. E o sentido? O sentido vai depender dessa análise que nós acabamos de fazer. Eu fiz essa análise nos 3 casos possíveis para mostrar também justamente isso, qual que é o sentido dessa força elétrica. Observe que nas cargas de mesmo sinal, o sentido é de repulsão. Então você observa que o sentido de F12 é da esquerda para a direita e F21 é da direita para a esquerda. Repulsão, elas têm sentidos contrários. Então, na primeira situação e na segunda situação de cargas de mesmo sinal, você tem forças de sentidos contrários. Repulsão. Na terceira situação, você também tem forças de sentido contrário, mas agora é o quê? Atração. Cargas de sinais iguais, o sentido da força é de repulsão. Cargas de sinais diferentes, o sentido da força é de atração. Eu fiz questão de desenhar os vetores, tudo certinho ali para vocês, certinho? Bom, então vou apagar aqui para a gente continuar falando das características vetoriais da força elétrica. Então, a direção, para eu achar a direção, eu vou imaginar ali então uma reta que passe pelo centro das 2 cargas, é a reta suporte que passa pelo centro das 2 cargas. O sentido, sinais iguais, é sentido de repulsão. Sinais diferentes, atração. Bom, mas aí ficou faltando exatamente falar do módulo da
da força elétrica. Eu tenho aqui Q1, vou colocar ele positivo, e tenho aqui o Q2 negativo. Bom, quando eu comecei essa aula, eu falei o seguinte: a força elétrica, ela obedece às leis de Newton. Ela obedece à força resultante, que é a segunda lei, e ela obedece à terceira lei da ação e reação. Então, o que acontece? Quando eu tenho aqui a força da carga 2 na 1, vai haver a reação e eu vou ter a força da 1 na 2. Então, Q2 atrai Q1, Q1 atrai Q2. E isso vai obedecer às leis de Newton. Isso também, a força elétrica, grandeza vetorial. Então, o que eu preciso? Eu preciso calcular essa força. Você fala assim, qual? A força que está agindo em Q1 ou a força que está agindo em Q2? Na verdade, como é o par ação e reação, essa força tem o mesmo módulo. Essa força tem a mesma direção, essa força tem sentidos contrários, mas ela tem o mesmo módulo. Então, se eu calcular a força que está agindo na Q2 ou a força que está agindo na Q1, na verdade, são forças de mesmo módulo. Bom, observe que eu tenho aqui uma distância entre essas duas cargas, que eu vou chamar de D, e através, então, dessa distância, das quantidades de carga Q1 e Q2, é que eu vou calcular o módulo da força elétrica. Eu vou chamar de F, o módulo da força elétrica. Galera, como eu já dei o tratamento vetorial no desenho, eu não vou colocar o tratamento vetorial lá na fórmula, não tem necessidade. Eu já fiz todo o tratamento vetorial, eu já analisei a direção da força, no caso aqui é horizontal, eu já analisei os sentidos, é uma força de atração. Então, na lei matemática da força elétrica, eu vou desconsiderar o caráter vetorial, beleza? Então, como que eu calculo o módulo dessa força elétrica? Bom, o módulo dessa força elétrica, ele vai ser diretamente proporcional. O módulo dessa força elétrica, a intensidade dessa força elétrica, vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, eu vou ter Q1 vezes Q2. O módulo, a intensidade da força elétrica, no caso de atração entre Q1 e Q2, vai depender do produto de Q1 vezes Q2. No material de vocês, no livro de física, os professores colocam módulo de Q1 vezes módulo de Q2. O que quer dizer isso? Vou colocar aqui. Quer dizer que eu não vou usar nem o sinal de positivo e nem o sinal de negativo. Quando eu coloco ali módulo Q1, módulo Q2, eu já dei o caráter vetorial, eu já estudei o caráter vetorial, então aqui eu não preciso colocar nem se a carga é positiva nem é negativa. Vou colocar apenas o módulo, vou colocar apenas o valor absoluto dessa carga. E essa força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como assim? Se as cargas se aproximarem, a intensidade da força aumenta. Se as cargas se afastarem, a intensidade da força diminui. Só que isso, a distância é elevada ao quadrado, quer dizer, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, vamos recapitular. Como que eu vou calcular, então, a intensidade e o módulo dessa força elétrica? Eu vou pegar o produto das duas cargas, dos módulos das duas cargas. Então, ali eu não preciso colocar nem se é negativo, nem se é positivo. Eu já fiz todo o estudo vetorial. Eu vou dividir esse produto pelo quadrado da distância. E nós vamos ter ali, uma vez que eu afirmei que é diretamente proporcional ao produto dos módulos
e que é inversamente proporcional à distância ao quadrado, vai existir aqui uma constante K de proporcionalidade. Na lei de Coulomb, na lei da força elétrica, existe uma constante K, uma constante de proporcionalidade. Essa constante K é o que a gente chama de constante eletrostática. É a constante eletrostática. Então, o K é a constante eletrostática. O K é a constante que depende do meio. K depende do meio em que as cargas estão inseridas. A constante K, o valor da constante K vai depender do meio em que as cargas estão inseridas. A constante que serve como base para as outras, a constante que nós vamos considerar como referência é o K0. O K0 é a constante eletrostática do vácuo. Então, a constante eletrostática, lá da lei de Coulomb, ela depende do meio. A nossa constante de referência é a constante K0, que é a constante do vácuo. Só para a gente ter ideia, essa constante K0, ela vale 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. A constante K0 de referência, a constante do vácuo, ela vale 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. No nosso material que nós vamos analisar no PET, ele passa algumas atividades em que você não vai usar a constante do vácuo, mas você vai usar uma constante K de outro meio. E ele vai oferecer lá para você o valor dessa constante. É óbvio que o K0 a gente sempre vai lembrar, porque é uma constante que nós vamos trabalhar muito. As outras constantes a gente procura em tabela. Nós procuramos em tabela, não precisa decorar. Então, essa é a expressão matemática para eu poder calcular a força elétrica, para eu poder fazer a lei de Coulomb. A força elétrica é a constante eletrostática, que depende do meio, o produto dos módulos das cargas, então não preciso pôr lá na fórmula nem positivo nem negativo, e dividido pela distância elevada ao quadrado. Bom, é lógico que as unidades que eu vou trabalhar lá na fórmula vão depender das unidades da constante. A constante tem newtons, então a força elétrica vai sair em newtons. A constante tem metros ao quadrado, então significa que aquela distância tem que ser em metros. E as cargas têm que ser em Coulomb. Beleza? Bom, vamos fazer então, para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos fazer um exemplo rapidinho aqui de força elétrica, de lei de Coulomb, para vocês poderem ter base para começar os estudos de vocês. Eu vou pedir licença, eu vou apagar aqui. Eu vou apagar só essa parte aqui. Vamos lá, eu vou deixar aqui, eu vou fazer um desenho novo também, não tem problema nenhum, vamos fazer um desenho novo. Vamos lá, então vamos fazer um exemplo aqui da aplicação da lei da força elétrica. Então aqui eu vou ter o Q1, aqui eu vou ter o Q2. Bom, eu vou dizer que o Q1 é menos 4 microcoulombs. Q1 menos 4 microcoulombs. E o Q2 eu vou colocar aqui que ele é mais 5 microcoulombs. Vou colocar aqui uma distância de 20 centímetros entre essas duas cargas.
O meio que nós vamos dar esse exemplo é o vácuo, é o K0, então a constante é 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Então a nossa situação é essa, tem duas cargas inseridas no vácuo, Q1 e Q2, Q1 de menos 4 microcoulombs, Q2 de mais 5 microcoulombs. A distância entre elas é de 20 centímetros. Eu forneci o K0, porque eu quero que essa experiência seja feita no vácuo. 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. E eu quero saber o seguinte, qual é a intensidade da força elétrica que vai surgir entre Q1 e Q2. Bom, eu vou ver aqui como é uma carga negativa e outra positiva. A força entre elas vai ser uma força de atração. Então, está aqui. A força entre elas é uma força de atração. Fe. Então, está ali. Bom, só que eu coloquei esse problema de propósito para a gente aprender a trabalhar com as unidades. Transformação de unidades. Bom, como assim, Luciano? Bom, primeira coisa é o microcoulomb. O microcoulomb é a milionésima parte do coulomb. Então, eu tenho que voltar tanto o menos 4 microcoulomb quanto o mais 5 microcoulombs para a unidade oficial da constante, que é o coulomb. Então, eu vou fazer aqui Q1 menos 4 microcoulombs. Na verdade, então, o Q1 é menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Porque o micro é a milionésima parte. E o Q2 vai ser 5 microcoulombs. Ele vai ser, então, na verdade, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. E outro dado que eu preciso transformar é a distância. Eu tenho que passar de centímetros para metros. Ora, eu sei que 20 centímetros é 0,2 metros. Ou 2 vezes 10 a menos 1 metros. Então, olha lá. 20 centímetros eu divido por 100, 0,2 metros. 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. E eu fiz isso para eu poder trabalhar as potências de 10 do exercício. Então, aplicando a lei de Coulomb, a força elétrica, eu vou ter, então, o seguinte, constante, 9 vezes 10 a 9, vezes o módulo de Q1, então não preciso do sinal de menos, é 4 vezes 10 a menos 6, vezes o módulo de Q2, eu não preciso do sinal de mais, então é 5 vezes 10 a menos 6. Constante, 9 vezes 10 a 9, o módulo de Q1, 4 vezes 10 a menos 6, o módulo de Q2, 5 vezes 10 a menos 6, e isso eu vou dividir pela distância 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Lembrando que a distância tem que ser elevada ao quadrado. Ora, então eu vou ter que a força elétrica, neste caso, eu vou fazer 9 vezes 4 vai dar 36. 36 vezes 5 dá 180. Ou 5 vezes 4, 20. 20 vezes 9, 180. Isso não tem problema. 180. E agora eu vou trabalhar a potenciação de base 10. O expoente 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, está ali. E agora eu resolvo a potenciação. 2 elevado ao quadrado é 4. 10 elevado a menos 1 ao quadrado é 10 elevado a menos 2. E agora, então, eu divido 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45. Então, eu vou ter 45
vezes 10. E agora eu faço a divisão de potenciação de mesma base. Então vai ficar menos 3 menos 2. Fica menos 3 mais 2, que vai sobrar menos 1. Então a força elétrica, ela tem uma intensidade de 45 vezes 10 a menos 1 newtons. Eu posso deixar assim, ou eu posso transformar para a notação científica. Força elétrica, na notação científica, vai ser 4,5 vezes 10, dividir, para ficar 4,5, multiplico. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a 0. Mas 10 elevado a 0 é 1, então eu posso tirar. Então, a força de interação elétrica entre essas duas cargas é 4,5 newtons. Vamos sublinhar aqui a força de interação entre essas duas cargas elétricas é de 4,5 newtons. Direção horizontal e sentido de atração. Tá aí, esse é um exemplo da nossa lei de Coulomb. Bom, espero que vocês tenham acompanhado. Muito obrigado e até a próxima, galera!